Bom dia a todos de novo. A gente está aqui prestando contas sobre uma reunião que a gente teve com o secretário de Serviços Públicos, dia 28, no qual tiveram presentes várias entidades de Campinas, a Proesp, o Instituto Jequitibá e o Movimento Resgate Cambuí. O que a gente vem trazer é um trabalho que há mais de 7 anos a gente vem realizando com relação à arborização urbana da cidade. Um grande grupo de pessoas amparadas juridicamente por várias instituições sérias e de trabalho reconhecido na cidade. Como é de conhecimento de todos, a situação da arborização de Campinas está extremamente grave e nunca se associa a arborização à qualidade de vida das pessoas. Ela é sempre considerada como um acessório e ela perde em competição com as outras redes de infraestrutura. O que a gente quer hoje é demonstrar que a arborização, mais do que ecologia, mais do que o aspecto paisagístico, ela tem uma importância econômica e uma importância fundamental na estrutura e no funcionamento da cidade. Sem uma arborização eficiente, uma cidade está fadada a não ter sustentabilidade. E nesse momento que a gente vive de alterações climáticas, nas cidades que a gente mais vai sentir esses efeitos. Ilhas de calor, mudança do regime de chuvas, de ventos, e as consequências disso nós já estamos sentindo. E essas mudanças são muito aceleradas. Então, desenvolvendo uma política de arborização para a cidade, Campinas já foi referência, como a gente vai ver, nacional, reconhecida dentro dos melhores critérios de arborização internacional. E a gente perdeu tudo isso por uma série de gestões, uma série de ingerências, uma série de problemas que levaram à derrocada da nossa arborização e, consequentemente, da nossa qualidade de vida. Então, o título, Arborização Urbana de Campinas, é um breve histórico, como eu disse, esse trabalho foi extraído também do mestrado, que foi o primeiro censo de arborização de Campinas. O censo ele levantou árvore a árvore do bairro e traçou um diagnóstico que não se tinha. A Lei 11.571, que é a Lei de Arborização de Campinas, ela preconiza pelo menos uma árvore a cada 10 metros de calçada, e a gente não tem isso. E dentro da própria lei está descrito que a arborização da cidade deve passar por um inventário temporal. Isso nunca aconteceu. Então a gente vai apresentar uns dados do primeiro trabalho realizado sobre o tema, com um trabalho acadêmico e com a parceria das entidades civis, Resgate Cambuí, ou a Sociedade Civil Amigos do Bairro Cambuí, e depois outras entidades também começaram a apoiar os trabalhos. Então a gente está aqui, como eu disse, representando as entidades, e o engenheiro agrônomo também, Carlos Roberto Nunes Henriques, que não pôde estar presente, que é um outro grande lutador pela causa da arborização da cidade. Tá? Pode passar, por favor. A origem da arborização de Campinas, ela tem relação com a terrível situação sanitária da cidade. Campinas era uma cidade com péssimas condições sanitárias, mas isso não era só o caso de Campinas, era uma situação mundial. Todas as grandes cidades do mundo, as pessoas não tinham conhecimento das grandes... por que as doenças aconteciam. E no caso, aqui em Campinas, a gente teve um grande problema, que era a febre amarela, e se associava à doença a teoria dos miasmas, que o solo emanava a doença, não se conhecia o agente causador, que era o mosquito. Campinas não tinha saneamento básico, as pessoas jogavam os seus dejetos pelas janelas, lixo ficava em torno das residências, então isso criava um grande problema sanitário na cidade. As pessoas, a gente começou a acumular bastante dinheiro pelas culturas do açúcar e do café. Os filhos dos barões e dos proprietários rurais tinham condições de começar a ir para a Europa para estudar lá. Quando eles voltavam, eles encontravam uma cidade precária, então criava um choque cultural. Eles iam para lá, tinham acesso ao melhor do desenvolvimento, as cidades estavam todas se saneando na Europa, e aqui no Brasil ainda não. E o que aconteceu? Em Campinas houve um grande plano de metas para resolver esse problema da febre amarela, que foi uma grande comoção popular, eu vou entrar depois um pouquinho mais para frente, e houve um plano
de sanitarismo da cidade, com drenagem de nascentes, pântanos e córregos, retificação de cursos d'água. Campinas era praticamente o centro e o bairro do Cambuí. O centro morava elite e o Cambuí a periferia. Toda a população marginalizada, escravos, prostitutas, fugidos, habitava a periferia, no caso que era o Cambuí, e com esse plano de reestruturação da cidade, revitalização, havia uma intenção de transformar a cidade em uma cidade nova, verde, bela e salubre. Então, vários intendentes na época, arquitetos renomados, Ramos de Azevedo, Vera Bueno, Francisco de Araújo Mascarenhas, Orozino Maia, Heitor Penteado, na época se chamavam ainda intendentes, depois passando a ser prefeitos. Foi um período grande, de 76 a 1920, no qual se procurou construir a imagem de uma nova cidade. Então foi toda um planejamento visando essa reconstrução de Campinas, principalmente depois desses grandes desastres da cidade, que reduziu a população em 75%. Campinas gerou uma comoção nacional, até tem a Praça Imprensa Fluminense, que foi em apoio da imprensa do Rio de Janeiro ao caos que se estabeleceu em Campinas. Muitos órfãos, muitas pessoas pediram um pânico, como não sabia quem era o agente causador, que era o Aedes aegypti, na época não se conhecia, então as pessoas ficaram com muito medo. Campinas deixou de ser uma capital econômica do estado, ela competia com São Paulo, com outras cidades de importância econômica. E a questão da arborização entra junto com o jardim público para transformar essa imagem de cidade precária e a sua tragédia, resgatando a autoestima do campineiro, e criando, como eu tinha dito, uma imagem de uma cidade nova, bela, limpa, salubre e verde. Pode passar. Então a arborização viária especificamente, ela surge com um ajardinamento público, com a ideia de balizar, embelezar as vias de circulação, compor boulevards no estilo parisiense americano, com a preocupação com a estética, condução, porte, fitossanidade das árvores, proteção ao sol e criar locais aprazíveis à população. E uma outra questão, quanto mais aumentava-se a arborização da cidade, mais a população começou a agredir a vegetação. Então, o que é Volta, por favor, Richard. Essa questão, como não havia nada de arborização, foi um choque cultural inicial. Foram contratados diversos vigias para ficarem espalhados pela cidade, para evitar que as pessoas vandalizassem, que chegavam e quebravam as mudas. Então, para ter um sucesso nesse plano de arborização inicial, nessa transformação da cidade, foi necessário que houvesse uma intervenção técnica, um projeto técnico e uma intervenção pública. Sem o trabalho do poder público, não seria possível, conforme a gente vai ver, que Campinas se transformasse em uma referência nacional. A gente contou para chegar a atingir esse objetivo na assessoria impecável do IAC, com diversos pesquisadores, diversos institutos de pesquisa da França também passaram a atuar em conjunto com Campinas. E a cidade, com todo esse trabalho que caminhou ao longo do tempo, virou uma referência nacional, competindo com Recife e Manaus pela beleza de seus parques e a arborização das suas ruas. Houve, além de todo o trabalho de vigilância do poder público e de vontade com a questão turística, um incentivo fiscal com a isenção do IPTU por 5 anos para que implantasse e conservasse árvores em frente ao seu imóvel. Então, nesse momento, a arborização deu um grande salto e pôde virar essa referência. Num momento mais atual, a partir da década de 60, a gente passou a contar com a contribuição de pesquisadores nacionais, o Dr. Hermes Moreira de Souza, que criou o Arboreto Monjolinho, que é uma coleção fantástica no Instituto Agronômico, com 3.500 espécies entre árvores, arbustos, palmeiras, e o Dr. Hermógenes de Freitas Leitão Filho. Quais foram as contribuições deles? Assim como o Burle Marx passou a dar importância para as espécies nacionais, esses pesquisadores faziam viagens pelo Brasil, pelo interior do Brasil, passaram a trazer espécies que nunca tinham sido antes
praticadas em arborização urbana. Então passou a usar, preferencialmente, espécies nativas. Antes a influência era europeia, com espécies mais europeias. A partir desse momento, né, que esses pesquisadores passam a agir, a arborização de Campinas explode em termos de espécie, uma diversidade nunca antes vista em termos de cidades brasileiras. Mais de 80 espécies em arborização. Tá? Então essa aqui foi a imagem da construção de uma cidade que era acessível, que as pessoas podiam desfrutar dos elementos. Antes os córregos eram sem saneamento, não tinham condições de uso, então houve plantio, uma preocupação de estética, de beleza, e que as pessoas pudessem contemplar e desfrutar da natureza. Esse aqui é o córrego do Serafim, né, aqui embaixo, na Aurozinho Maia, tá? Que é a conhecida valeta, né, que está tão desmerecido hoje pra gente. Não pode passar, gente. Aqui a Praça Carlos Gomes. A Praça Carlos Gomes foi o lixão da cidade, né, só que numa época que o lixo era principalmente de produtos orgânicos, né? Então, na verdade, esse local propiciou também, hoje a gente vai lá e vê uma vegetação exuberante, né, que ela também foi auxiliada por essa matéria orgânica que se decompôs, obviamente, né, e forneceu fertilizantes para estar desenvolvendo essa vegetação. Então, houve uma preocupação com a parques, jardins, praças e arborização viária em específico. Pode passar. Outra questão, né, que foi levantada aí nos assuntos levantados era com a condução, com o corte das espécies que iam para campo. Elas já iam numa altura própria para os meios de transporte da época. Então não tinha interferência com, por exemplo, os bondes, que na época aqui, nessa foto, ela estava ainda puxada por acho que eram burricos ainda, né? São burricos, né? Vai ser um cruzamento de égua com jumento. Isso. E o aspecto sanitário, o aspecto estético, a proporcionalidade do espaço. Então, toda uma questão de princípios e fundamentos técnicos que sem isso a gente não conseguiria ter um bom convívio com o elemento verde na cidade. Pode passar. Então, outra imagem, né, essa é a Avenida André de Neves, os alegrins de Campinas, né, na avenida. O detalhe da espécie também, o alecrim de Campinas tem esse nome porque Campinas foi a primeira cidade a utilizar a espécie, é uma espécie nativa, né, nacional, só que Campinas foi a primeira cidade a utilizá-la em arborização urbana. E depois disso o nome ficou com o alecrim de Campinas. E hoje, aqui em Campinas principalmente, a gente está perdendo a espécie pela senescência, né, que é o envelhecimento, o aparecimento de doenças e a não reposição desses indivíduos. É uma espécie fantástica também para arborização, copa arredondada, muita sombra, né, uma evapotranspiração muito eficiente. Um outro detalhe é a visão em frente à Escola Carlos Gomes, né, aqui como era a Avenida Anchieta, toda arborizada, e ao longo do tempo a gente foi perdendo isso. Pode passar. Vou apresentar uma evolução do bairro Cambuí entre os anos 50, 80 e 2008, que tem uma correlação também com a cidade de Campinas. Pode passar. E a gente tinha um perfil horizontal de ocupação do espaço, com muitas praças, uma arborização eficiente e ainda a presença de muitos quintais espalhados, quintais e jardins. Esses espaços, dentro do contexto urbano, eles participam dentro da importância da dinâmica dos processos bióticos e abióticos também, ciclagem de nutrientes, renovação do ar, ciclo do vento. A cidade, por ser um meio impermeabilizado, ocupado por estruturas construídas, asfalto, cimento, telhado de cerâmica ou de metal, essas estruturas acumulam e refletem calor. A gente tem duas formas de combater isso: verde e água, né, que seria o verde e o azul, espalhando eficientemente a vegetação ao longo da cidade e corpos de água também, só que a água é menos eficiente, porque a árvore funciona como uma bomba de água. Todo momento, desde que ela esteja suprida de água, ela vai evapotranspirar, tem um efeito local, um efeito de entorno, um efeito guarda-chuva, que a gente chama. E nesse momento, a ocupação do espaço era saudável, né? Então a gente tinha ainda, lógico, a urbanização ocorrendo,
mas as grandes avenidas, as ruas, os espaços públicos e os espaços privados, que, como eu falei, jardins e quintais, ocupados pela vegetação e tendo sua função de reabastecimento de lençol freático, etc. Pode passar. Outra tomada, né, aqui é o Bosque do Jequitibás, né, então a gente tem a noção aérea do bairro também. Ainda Campinas, né, aqui se encerrava, né, então os limites eram bem próximos. Pode passar. E quando dá o momento da explosão demográfica, a explosão de população e a ocupação desenfreada do solo urbano. Parou de ter esse controle tão claro do espaço, e a gente tem uma explosão dos bairros Centro e Cambuí, né? Aqui a Praça 15 de Novembro, né, que é aqui no Cambuí, que foi um dos primeiros locais onde a cidade se originou, né, um dos campinhos que Campinas surgiu. Então, com toda a problemática, aqui alguns pontos de referência, né, da Fogões, que bons sorvetes, o cruzamento da Rosinho Maia com a Avenida Anchieta, para a gente se referenciar. Sem contar com a continuidade dessa questão ambiental, sem caminhar junto, o desenvolvimento com como se eles fossem dicotômicos, como se eles fossem totalmente contraditórios, quando deveria ser o oposto. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem também antiga da Avenida Júlio de Mesquita, antes da questão da arborização local. Aqui, quando foi implantada a arborização, que na primeira arborização foi feita com flamboyância. Aqui, alguns anos após ela ter sido arborizada. O flamboyant não é uma espécie própria para arborização, mas ele cumpriu muito bem a sua função. O objetivo da arborização, o objetivo técnico, é o quê? Cobertura dos ambientes e o impedimento da questão do sol e a umidificação do ar. Então houve nessa época, e as épocas de florada, quem vivia em Campinas nessa época era um ponto turístico da cidade. Era fantástico, um florescimento vermelho, né, intenso, os flamboyantes chamavam muita atenção, pode passar. E hoje a tomada aérea também, os mesmos pontos, né, que foram comparados na imagem anterior, com a mudança do perfil, de horizontal para vertical, do bairro, né, com a mudança também do perfil de arborização, troca de espécies, etc. Pode passar. Uma outra curiosidade, né, a gente tinha onde foi construída a nossa prefeitura, era um adensado de jequitibás, jatobás, espécies nativas, e boa parte foi removida, só sobraram 2 na verdade, né, e o jatobá lá perto da biblioteca, para dar origem à nossa prefeitura. E o maior jequitibá, que era o seu rosa, ele teve raízes cortadas durante esse processo de construção da prefeitura, do alicerçamento do edifício e tal. 30 anos depois decaiu, né? E não se sabia a causa, né, teórica, mas ao longo do tempo, se você tem um manejo inadequado, que foi um corte de raiz, o apodrecimento, o peso, etc., né, a entrada de patógenos, essas coisas, né, é uma questão que foi levantada, né, também de comprometimento da estrutura dele, né, estrutura de fundamentação, né? Pode passar. E seria uma grande vantagem ter preservado esse local, né, para a posteridade de Campinas, né, porque é um resquício de mata nativa. Bairro Cambuí na atualidade, pode passar. A questão da problemática da arborização de Campinas. A gente está com uma população de 1.100.000 habitantes, segundo o IBGE de 2012, num processo de intensa verticalização e impermeabilização do solo, um déficit absurdo de arborização urbana. Somente no Cambuí, que foi o primeiro bairro a ter o censo, o estudo do completo, a gente encontrou uma carência de 6.999 árvores em 2007. Como eu disse, a lei de arborização 11571, ela preconiza uma árvore a cada 10 metros, que são 100 árvores a cada quilômetro linear de calçada. Só no bairro Cambuí, com uma população estimada em mais de 50.000 pessoas, a gente tem uma carência de quase 6.200 árvores. E em Campinas, especificamente, saiu um levantamento, né, uma estimativa de quanto seria o déficit arbóreo da cidade de Campinas. Ele está em 365.000 árvores viárias, só de calçadas.
além de toda a problemática de impermeabilização, etc., se a gente fosse respeitar a Lei 11.571, a gente tem um déficit de 365 mil hectares. E o quadro hoje é de desrespeito total ao patrimônio ambiental da cidade, por parte tanto do poder público, concessionários de serviços, prestadores de serviço e munícipes. Pode passar. A gente está vivendo um processo muito acelerado de poluição e degradação ambiental. É uma política de estímulo ao automóvel como meio de transporte principal, né, e com todas as consequências dessa opção. A gente tem uma ausência de políticas públicas eficientes e da aplicação delas para novas áreas verdes, parques, praças e arborização de calçadas e cantos centrais. Os bairros antigos, eles contam com uma rede eficiente de sistemas verdes. Os bairros novos e a periferia da cidade, ela não conta com uma rede de praças, de parques públicos, de reflorestamento, de conservação de APPs e etc., gerando toda uma problemática quanto a isso, que são as áreas também mais densamente ocupadas. A gente tem também um problema da intensa especulação imobiliária, de comércio, da rede de serviços, delimitação e extração indiscriminada da vegetação viária, um departamento de parques e jardins desestruturado, ineficiente, sem condições para exercer sua função legal. 2 técnicos de nível médio para a gestão de toda a arborização urbana campineira e hoje na gestão do órgão um agrônomo, que foi o mesmo responsável pela derrocada da arborização nessas últimas gestões. Pode passar. Dentro das discussões relevantes, pode passar também. Alguns agentes principais da questão da destruição da arborização. A entrada da Comgás. A Comgás entrou no mesmo período do levantamento da arborização do Cambuí, do censo da arborização, e eles colocaram a sua rede, que são as estruturas para passagem do gás, bem no ponto que está estabelecida a arborização. Então houve uma competição com sistemas radiculares das árvores, gerando cortes, ferimentos, machucados, desestruturação e desestabilidade. E nesse caso que eu vou mostrar, o que aconteceu foi um dos casos mais graves. Pode passar, Richard. A árvore teve lesionado seu sistema radicular e pode passar, Richard. Ela acabou caindo e o mais grave, pode passar, Richard, caiu em cima do carro, o movimento, e quase levou a óbito o condutor do veículo. Essa questão também é muito polêmica. As árvores caem, representam risco, mas por que elas caem? Elas não tiveram todo um tratamento adequado ao longo da vida. E a questão também, só para a gente ter uma ciência, o número estatístico é tão irrelevante pelo benefício que causa. Se a gente comparar, por exemplo, desastre de automóvel e quantas mortes envolvidas, não tem nem comparação. É uma questão de saúde pública, benefício econômico, dinâmica da cidade, etc. E a questão também, uma arborização gerida, ela não acaba nisso. Entendeu? Ela só vai acabar nisso quando há uma má gestão, quando há ingerência, quando há problemática. Porque, por exemplo, você lesionar a raiz, a outra empresa lesiona a parte aérea, o munícipe envenena, entendeu? Então não tem como a árvore é um ser vivo, ela é um sistema vivo de infraestrutura, então ele reage também a esses estímulos, né? Pode passar. Aqui um perfil, né, da representação desse caso e como foi locada a rede, passando exatamente nos pontos prioritários da arborização, ou seja, competindo, né, com a arborização viária. Pode passar. Uma outra perspectiva, foram tomadas várias fotografias do bairro, né, foi elaborado um laudo também sobre essa questão da penetração, e a própria questão foi abordada também na dissertação de mestrado. Pode passar. Outro exemplo, olha, por exemplo, aqui está a árvore, a proteção e a tubulação. Aqui, a imagem não está meio escura aqui, mas o sistema radicular da árvore todo afetado, na mesma faixa, a tubulação da Comgás. Pode passar. Áreas que eram possíveis de serem arborizadas passaram a não ser mais pela questão da passagem da tubulação, onde tem os tachões fica mais complicado você fazer os plantios e ter
um espaço adequado para as raízes. Áreas de praça foram também danificadas. Ao invés de se locar as redes em áreas centrais, se locou nas proximidades do leito carroçável, justamente na faixa que já haviam raízes. Então não houve um estudo de impacto ambiental, não houve uma preocupação em redirecionar a alocação da rede. Árvores históricas também foram afetadas, 2 jequitibás que estão na lista de árvores tombadas da cidade, estão com o sistema passando nas proximidades, deveria haver um respeito de uma proximidade mínima. Aqui é um exemplo também do sistema da perfuratriz unidirecional, que é a inicial da perfuração, né, que vai conduzir depois a tubulação, sendo perfurado exatamente na faixa de ocorrência da raiz. Então, uma série de equívocos, de erros graves, né, que não poderiam ter ocorrido. Né? Pode passar, gente. Outra questão, que daí essa é a mais gritante, a que mais tempo afeta a arborização da cidade, é a gestão da arborização pela nossa... É uma gestão não oficial, né, uma gestão oficiosa pela empresa concessionária de energia. Por exemplo, no bairro Cambuí, a questão da fiação ela foi trocada pelos spacer cables, né, que são os espaçadores de cabeamento, que reduzem a área a proximidade entre os fios. E aqui é a fiação primária, que ela está trançada e isolada. Então, mesmo que as árvores cresçam nessa direção, aqui não vai ter influência nenhuma e aqui deveria haver furos, né, na copa. Só que mesmo assim, com essa alteração da rede, o manejo, a poda continuaram sempre da maneira convencional, né, que tão deletéria, gerando, essa aqui é uma poda em U, é uma das podas mais agressivas, que gera uma desestabilidade no vegetal, criando um ponto de tensão na madeira aqui. Se houver um vento forte, a copa tensiona para os dois lados e aqui é um ponto preferencial de quebra. Risco de acidente aumentado. As árvores com essa área de poda tão grande aumentam o risco de doença, reduz a vida útil dela, com toda a consequência para a municipalidade. Então ninguém está falando que o serviço de energia não é essencial, mas a rede é construída. E ela tem toda uma engenharia que pode ser trabalhada para ser alterado a alocação dela. A rede arbórea é uma rede viva e ela tem estrutura previamente definida: raiz, caule e parte aérea. Isso não dá para se mexer. A árvore vai ter sempre essa estrutura. É o padrão dela de comportamento. A gente não consegue transformar isso. E já a rede, principalmente nos países civilizados, porque tem países vizinhos nossos que já implantaram a rede subterrânea. É essa a visão que tem que ter numa cidade progressista e que tenha qualidade de vida como método para o seu cidadão. Pode passar. Então, uma série a arborização do bairro inteiro vem sendo constantemente podada da cidade de Campinas. Desnecessariamente, gerando um custo de poda também com o munícipe, porque a árvore, uma vez conduzida, ela fica lá. Você só faz uma poda de limpeza ao longo do tempo. Limpeza é o quê? Remoção de ramos secos e doentes. Uma poda de condução no período inicial da vida dela e acabou. Ela vai ter a vida útil dela, cumpriu a vida útil, extração, reposição. Pode passar. A consequência dessas podas, morte de muitos vegetais sobre a rede, né, que no caso aqui é o Alecrim de Campinas, mas todas elas são afetadas, reduz muito a vida útil. Também porque o ambiente urbano, a gente tem que ter consciência disso, ele é muito estressante, tanto para a gente, que a gente respira essa poluição diretamente, quanto para as árvores. Só que as árvores, elas são o primeiro anteparo dessa poluição para nós. Então elas são uma barreira e um filtro natural, que depois, pensando a arborização como meio protetivo, como barreira, ela é um meio de sacrifício à poluição até chegar na gente, com reflexos também em termos de saúde pública, etc. Pode passar. Consequências, né, dessas podas ao longo do tempo, que é a formação, engrossamento de base, né, de tronco e de ramos. Quando se poda a parte aérea de maneira radical, a gente tem consequência também na raiz.
Quando se poda muito, a raiz morre e depois rebrota com uma intensidade maior, que a árvore está tentando resgatar aquela estrutura que ela perdeu. Então a gente tem um efeito danoso imediatamente oposto ao que se pretendia. Se há o controle, a gente fazendo isso se desregula totalmente. Tem gemas epicórmicas que ficam dormentes, quando se poda, estimula essa brotação, gera evassoramento, a árvore estimula essa rebrota e, consequentemente, ela precisa de uma estrutura de raiz maior, começa a levantar calçadas. Pode passar. Outra consequência também. Como ter uma arborização de qualidade, se nem água e ar, nem água, ar e nutrientes a gente dá de condição para ela. O mínimo que a árvore precisa seria um canteiro de dimensões adequadas, que pudesse haver infiltração de água, de ar, para a subsistência dela. Não haver anéis de concreto, porque esses anéis, ao longo do tempo, a árvore cresce em diâmetro basal e isso ocasiona lesões nela. Se gerar uma lesão nessa parte principal, a gente chama isso de anelamento. Para a circulação de seiva, a árvore vai definhando. A seiva, ela percorre de dentro para fora. Quando ela percorre essa parte de fora e está lesionada, a seiva não abastece a raiz e ela vai morrendo ao longo do tempo. Então é um processo que está em quase todas as árvores de Campinas. Além da questão da agressividade do meio urbano, a falta de condições, isso aqui também o próprio DPJ fazia. Ele fazia os moldes, fazia o anel de concreto e colocava em torno das árvores. Pode passar. Consequências de uma política e de uma falta de fiscalização: poda indiscriminada, poda sem técnica, corte indiscriminado, com consequências, como eu falei, alterando toda a dinâmica do funcionamento das árvores, reduzindo a vida útil delas e gerando aspectos bizarros. Isso aqui não era para ter árvore, era para estar com sua estrutura intacta. Ela tem uma função estética, uma função ambiental a se cumprir. Quando a gente faz isso com ela, a gente está deteriorando todo o meio urbano. Pode passar. Uma outra consequência, isso aqui é a árvore lá do envenenamentos. Então, o munícipe, quando não tem respostas também às suas demandas, não tem explicações, não tem um trabalho de educação ambiental fortemente desenvolvido, gera consequências como essa: perfurações de tronco. Olha, essa aqui foi anelada, cimentada, perfurado seu tronco e injetado veneno. E mesmo assim ela resistiu, ela está viva ainda, Ela virou um paradigma, se você quiser fazer um artigo sobre aquela árvore, porque ela sobreviveu. Ela é exatamente, depois pode começar. Tudo que ele queria fazer, que era matar. Essa é da Padre Almeida? Essa é da Padre Almeida. Nós fomos juntos lá fazer todo aquele encaminhamento jurídico. O concessionário que está lá até agora, ele gosta da árvore. Quem matou foi o dono da casa. E não conseguiu matar, caiu um galho em cima de um carro, eles cortaram o galho e ela está brotando, sabe? Então, os aspectos sociológicos da coisa e no aspecto ambiental, essa árvore é um paradigma de resistência. Pode falar. E a pessoa pretende matar a árvore, só que a consequência ela mesmo colhe. Com queda de ramos, com uma possível queda do exemplar. E com também uma árvore apodrecida, ela também, no meio urbano, ela fornece também, ela é um hospedeiro para várias doenças e vários insetos que vão também contaminando as árvores do entorno. Pode passar. Um outro problema que a gente está vivendo em Campinas, uma política de substituição, de arboristificação, de poda em massa das árvores urbanas. E a consequência é essa: uma não ocorrência de uma arborização de qualidade que sombreie, que proporcione sombra e qualidade de vida para as pessoas incomodadas e tendo que andar de sombrinhas. E outro aspecto bizarro: isso aqui no jardim é válido, no jardim francês, no jardim inglês, mas em arborização urbana não. Ela tem que estar lá cumprindo sua função. E a função é o quê? Sombreamento, evapotranspiração, etc. Então, essa política de arboristificação, de redução do porte, palmeirização da cidade, que a gente vê em todas as obras, ao invés de se colocar, a gente viu a Moraes Salles lá, com grandes espaços para fazer arborização, em frente à prefeitura, ao invés de optar por árvores, colocou-se palmeiras caras, entendeu? E palmeiras de efeito duvidoso, que precisaram muito ser repostas e tal. Se a gente tivesse colocado espécies grandiosas, nativas, que cumprissem a sua função, esse problema a gente não tem. Conforto térmico, a gente obtém com árvore. Pode passar, gente. Dentre os principais problemas que a gente destaca,
já foram levantados a entrada da Comgás, a rede Subir as Árvores, a CPFL, e a gente tem a necessidade urgente da alteração da política para enterramento das redes aéreas, os próprios munícipes, especulação imobiliária, comércio e serviços, falta de estrutura e condições técnicas para o órgão responsável pela organização. Uma outra questão também, não é só o DPJ, tem as empresas autorizadas pela prefeitura para fazer os serviços de poda, que o DPJ não consegue realizar. Essas empresas não têm fiscalização nenhuma. E a gente tem denúncias também, e imagens, e para também declarar isso, né, poder estar afirmando, que próprias empresas também não cumprem o estabelecido. A poda é para ser feita de um jeito, eles vão destroem ou extraem a árvore. Ou até a questão do dano ser tão grande que ela vai acabar morrendo em pouco tempo. Outro grande problema de Campinas é a falta de legislação sobre o uso e ocupação do subsolo de maneira a preservar a árvore, que seria o compartilhamento da rede de serviços, água, luz, esgoto, de maneira locada no leito carroçável, de maneira a preservar as raízes. Não adianta a gente mudar paradigmas, trocar a rede se a gente trocar 6 por meia dúzia. Trocar a rede aérea por rede enterrada, mas passando na calçada. Espaço de calçada é sagrado para a arborização. Se a calçada é estreita, a gente tem que pensar na alternativa e na possibilidade legal também de arborizar no leito carroçável em alguns pontos, de maneira a criar balizadores de estacionamento. Tem vários países isso. E em cidades também de interior também se fazia muito disso. Tá? Pode passar, gente. Somente para a gente contextualizar a situação do Cambuí, a gente tinha 2.087 árvores, incluindo, chama árvores porque é arborização viária, né? Mas palmeiras, arbustos e árvores. A gente tinha 25,2 árvores por quilômetro de calçada, uma defasagem de 74,8 árvores por quilômetro, que totaliza essas 6.200 árvores ao longo do bairro. 53% dos indivíduos eram nativos, com 46 espécies identificadas. Isso aqui é uma grande vantagem, porque em estudos comparativos, a maior parte dos indivíduos utilizados era exótico. Então, mostrando que era importante a gente desenvolver uma política de arborização nativa, tá? Resgate dessas espécies. 62,62% de árvores desequilibradas pela prática de poda inadequada, então representando risco de saúde e de morte para a população. 24,39% das árvores com afloramento de raiz. Mas por que acontece esse afloramento de raiz? Pela consequência de canteiros insuficientes para a existência dessas árvores. Então aqueles anéis de concreto ao redor delas, canteiros totalmente concretados, que geram estresse na árvore e ela estimula a produção de raiz e o engrossamento delas para estar tentando absorver essa água e esse ar que ela não consegue naturalmente. Pode passar, gente. O resumo, né, dos principais problemas. Outro problema que a gente teve muito importante, pragas e doença. Isso representa também a falta de fiscalização, de acompanhamento. Se houvesse um acompanhamento ao longo do tempo, verifica-se essas doenças, trata-se até salvar o indivíduo, e se ele não tem mais condições de existência, substitui-se, né, e remove-se e substitui-se. Outro grande problema específico do Cambuí é o risco das espécies por já estarem mortas, uso de arbustos, senescência, que é o envelhecimento acentuado, doença e morte. 23,81% dos indivíduos, quase 500, precisariam de remoção e substituição numa política de arborização nova para a região. Havia uma carência total de reposições e de replantios, falta de planejamento, gestão da arborização municipal com os riscos envolvidos na população. O mapeamento do Cambuí, ele descreve também a situação de Campinas. Embora não hajam estudos específicos de outras localidades, o Cambuí sempre foi citado como a região mais arborizada, e até foi essa a razão principal também do estudo. Estudar-se a razão de uma região histórica da cidade, com essa correlação de ser um dos pontos de origem, uma região central, de onde houve uma introdução de espécies nativas de importância, e que depois desse estudo, dessa caracterização, se pudesse estudar essas espécies, essas reações ao longo do tempo, para levar para as outras regiões da cidade.
Então esse estudo teve essa preocupação desses objetivos. Pode passar. A questão já levantada da legislação. Outro problema que a gente tem que não é cumprido, envolvendo inclusive questões de perda de arrecadação por aplicação de multas, é a Lei de Calçadas 11.418 de 2002, que ela dispõe sobre o rebaixamento das vias. Imóveis acima de 10 metros não podem ter mais do que 50% de suas vias rebaixadas. E o que a gente vê em Campinas é o seguinte: rebaixam a totalidade, extrai-se as árvores que haviam lá, para quê? Estabelecimento de estacionamentos e fachada de imóveis. Então, o comércio, principalmente, prestadores de serviço, eles desenvolvem essa política de devastação, que por um lado também é avalizada pelo poder público, que não cumpre o seu papel, com uma fiscalização eficiente que contém esse processo. E aqui no Cambuí, um grande problema é esse. Como eu já falei, a questão do uso e parcelamento do subsolo é importante. A gente definir regras claras de entrada das empresas prestadoras de serviço, como fazer, o jeito de fazer. A falta do quadro técnico do superloteamento do DPJ é impossível uma arborização ser gerida por tão poucos profissionais, e profissionais de nível médio ter competência legal de atribuição superior, nem que eles queiram, eles têm muita boa vontade, mas é uma questão de formação mesmo, né? uma carência de formação. Um profissional de gerência tem que ter uma formação ampla, holística, né? Então mudar essa maneira também de agir. E o principal de Campinas nesse momento é a falta de uma política que priorize a arborização como elemento fundamental para a qualidade de vida e a economia do município. Pode passar. Somente no Cambuí, para a gente ter uma ideia, se nós fôssemos plantar aqui no bairro hoje, sem alterar a questão de posteamentos, porque também outro problema é o seguinte: os postes estão locados exatamente nos pontos melhores para arborização. Equipamentos públicos, placa de sinalização, orelhões, etc. Se a gente não mudasse nada, a gente tem condições de plantio de 1.470 árvores de médio e grande portes, e os locais estão cadastrados. Tá? Dentro do estudo feito, cada local potencial foi levantado. Outra vantagem da arborização, para a gente ter uma ideia, quando se soma cada área de copa, só no Cambuí a gente atingiu 13,9 hectares. O bosque do Jequitibás tem em área 10 hectares. Então, quando se pensa em uma política de gestão de acesso ao verde pela população, a arborização viária é uma maneira eficiente e mais barata de você atingir essa população. O bairro Cambuí não tem mais espaço para ter praça, para fazer parque, só se houver demolições, remanejamento da verticalização. E isso, até que se prove o contrário, não se tem. Outros bairros têm outras carências que têm que ser atendidas. Aqui, a arborização do bairro, tratamento das praças, interligação, que a arborização é uma rede conectora. Fazendo esse trabalho, seria um grande veículo de transformação social aqui no bairro e da cidade também. No Cambuí e na cidade de Campinas, pela questão do tanto tempo que não houve a preocupação com as árvores, é necessário um trabalho individualizado com elas. Assim como a gente vai ao médico, elas têm que passar por um exame detalhado. Ela tem condições, qual é o estado sanitário dela, qual o risco que ela está envolvendo, é uma espécie nociva, e entrar dentro de um critério para uma política de replanejamento, substituição das árvores que precisarem desse processo. Uma necessidade do planejamento e acompanhamento constante, que só vai ter com um quadro efetivo de funcionários, do compartilhamento das redes, como foi falado, e essa questão que economicamente é o mais vantajoso. A árvore tem uma correlação com a economia e com a saúde pública. Quando você investe em árvore, você poupa o hospital, problemas pulmonares, problema de saúde, câncer de pele, uma série de problemas mentais. O verde está associado também à redução da violência pública e à redução por criar locais aprazíveis, a população é estimulada a caminhar. Quando a população caminha e a bicicleta tem toda uma dinâmica, os ladrões são intimidados e eles têm que ir para outras localidades que não têm essa dinâmica de população nas ruas.
E é tudo ao contrário do que é argumentado, que a árvore é um mecanismo de proteção a ladrão, que se esconde, etc, etc. Quando a gente tem uma política de distribuição ao longo de uma cidade, a gente cria um ciclo virtuoso e não o deletério como a gente está vivendo hoje. Tá? Pode passar. Só para a gente ter bem a imagem gravada, a árvore como uma bomba de água, tirando a água do solo, aplicando na atmosfera. Essa água que a evapotranspira por esse processo metabólico de vida dela, resfria igual a uma árvore, igual a 10 aparelhos de ar-condicionado funcionando continuamente. O ar-condicionado, para ele funcionar, ele gasta energia e ele resseca o ar. A árvore não gasta nada de energia e ela é essa bomba de água e é um filtro de poluição. Para ela um trabalho até conjunto no processo de retenção do CO2, ela puxa para ela nitratos, sulfetos, né, gases tóxicos dos automóveis, das indústrias e retém nas suas estruturas, folha, caule, raiz. Então ela é um depósito natural desses elementos. Outra questão de gestão pública, cada árvore é uma bacia de contenção de água. Cada estrutura dela, a gente fica com água retida no nosso corpo depois do banho. A árvore funciona também como um grande retentor, ela é uma esponja de água. Isso dentro de um planejamento estratégico de, por exemplo, Cambuí está numa região alta, desemboca na bacia do córrego Serafim. Se tiver uma política de arborização nessas regiões e na cidade como um todo, você reduz a incidência da água, a enxurrada, as enchentes nessas bacias, porque a água vai escorrendo suavemente por esses canaletas, por esses dutos, que são as folhas, os ramos, etc. Boa parte já transpira novamente, evapora, e uma outra parte percola, infiltra na água, e uma pequena parte escorre. Tá? Com um processo também colaborando com esse ciclo virtuoso da cidade. E a questão da árvore filtrar aproximadamente 28 kg de poluentes do ar por ano. Posso contar uma experiência rapidinho? Oi, meu nome é Richard, eu sou da Associação de Moradores da Cidade Universitária. Eu estive na cidade de Portland, nos Estados Unidos, na costa oeste americana, e eles fizeram um estudo. A cidade é um pouquinho maior que Campinas, deve ter uns 2 milhões de habitantes. Eles fizeram um estudo sobre a economia que a cidade tem com um planejamento de arborização decente, em termos de economia de energia, com refrigeração, evitar que as pessoas vão irem até o hospital, questão de respiração, pulmonar, etc. E de água. Era coisa de alguns milhões de dólares em uma cidade. Acho que uma cidade como Campinas, que está falida, basicamente, acho que não é um dinheiro que a gente pode... Falida em todos os sentidos, não é só dinheiro. Desprezar. Isso que o Richard complementou também entra dentro da questão da arborização, dos serviços ambientais e econômicos proporcionados pela arborização. Para a gente ter também um outro parâmetro econômico, cada metro quadrado de sombra de árvore economiza aproximadamente R$15 por ano em asfalto. Por quê? A árvore, com o sombreamento dela, a proteção à chuva, forma uma barreira ao asfalto, que o asfalto é de petróleo. Ele contrai e dilata, contrai com o frio e dilata com o calor. Nesse processo, ele vai tendo suas estruturas decompostas e evaporadas, volatilizadas, e reduz a vida útil dele e com a chuva vai lavando essa manta, né, essa cobertura. A árvore ela forma uma capa tanto de proteção física, né, barreira física à água, né, de impacto, quanto dessa dilatação. E ao longo do tempo, só em asfalto a vida útil dela já compensaria em termos econômicos, né? Um outro fator, por exemplo, em termos de política pública, para a gente passar a conviver melhor com a arborização, né, é instituir, por exemplo, uma equipe de limpeza de telhados, entendeu? Porque a parte econômica compensa tanto, é tão viável economicamente, em termos de saúde, que a própria prefeitura poderia manter essas estruturas de equipe ou cobrar preços simbólicos para a população também passar a conviver com a árvore de uma maneira mais saudável, salutar. Pode passar.